Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração. Acredito que primeiro para mim, que normalmente é assim que acontece, e depois para que eu pudesse compartilhar com a igreja. Abra a sua Bíblia e, por favor, abra, marque, leia em casa depois. Eu vou fazer um pedido a você que tem criança nova, ok? É praticamente em determinados momentos impossível contê-la. Esse é um ambiente que para ela muitas vezes é desconfortável, ok? Então nós temos um berçário ali onde você pode acompanhar o culto. Ele é climatizado, é sonorizado. Então, se o seu filho se mantiver quietinho, tranquilo, mantenha ele pertinho de você. Mas se por algum motivo ele estiver desconfortável, certo? Nos acompanhe dali, porque isso ajuda bastante. Eu sou de casa, eu sou tranquilo no que diz respeito a isso, certo? Mas eu estou até dando um alerta à igreja, porque às vezes nós estamos recebendo um convidado e nem todo mundo consegue manter a concentração na hora da fala, certo? Visto que às vezes a criança está chorando ou está gritando em algumas situações, tá bom? Então nos ajude aí. Profeta Daniel, capítulo 1. Eu falei o quê? Nossa, falei Marcos? Sangue de Jesus tem poder. Nossa, minha mulher tem razão. Eu ando pensando uma coisa e falando outra. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel 1:1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele, volta por favor, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendimento no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado na letra e na língua dos caldeus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Isso. Vamos começar por aqui, porque eu quero te mostrar alguma coisa, ou algumas coisas, sobre o sucesso de Daniel. Por que que esse rapaz e seus amigos receberam tantas coisas da vida e tantas coisas de Deus? Eu gostaria de separar essas duas fontes, vida e Deus. Eu queria mostrar a você o quanto a vida pode ser gentil com você, o quanto a vida pode ser generosa com você. Na verdade, simplesmente devolvendo a você os frutos da semente cujas quais você plantou. Eu quero te mostrar o quão generoso e bondoso Deus pode ser com você, e quanto Ele pode te proteger em meio a adversidades e a problemas. Minha proposta hoje, como tenho feito muitas vezes, é fazer com que a nossa qualidade de vida melhore
É fazer com que as pessoas, principalmente aquelas que estão no nosso mundo, aquele mundo depois do culto, para onde nós temos que voltar, o ambiente cujo qual nós estamos inseridos, as pessoas que se interessam por aquilo que nós estamos vivendo, mesmo que não esbocem publicamente ou verbalmente esse interesse. Segundo a Bíblia, nós estamos envoltos sempre numa grande nuvem de testemunhas. E quanto melhor for o nosso testemunho, quanto mais bem-sucedida e vitoriosa seja a nossa vida, em meio às imperfeições, em meio às crises, às perseguições e tantas coisas que nós sabemos que não podemos ignorar e que são reais, mas você pode ter certeza que você tem irmãos te olhando, você tem cunhados te olhando, você tem primos te olhando, você tem amigos de trabalho te olhando, você tem irmãos na igreja te olhando, você tem vizinhos te olhando, tem pessoas observando sua vida. Mesmo que você não note, pode ter certeza que essas pessoas estão atentas a tudo aquilo que está acontecendo com você. Primeiro, para saber como está a sua vida, e muitas vezes criar um ambiente comparativo entre a dele e a sua, isso é perfeitamente normal. Mas principalmente para descobrir se há alguma vantagem em servir esse Deus que você serve, em andar com esse Deus que nós andamos. A vida pode ser altamente generosa com você. E se no ambiente de perseguição e de lutas você sofrer, pode ter certeza que Deus, e eu vou te mostrar isso no texto, sai em seu socorro, sai em sua defesa. Eu vou dar um testemunho para você rapidinho da igreja. Nós tivemos há um tempo atrás a perda de alguém muito precioso e que nos abençoou muito neste lugar. Um senhor de quase 100 anos, chamado Joaquim Bem-vindo. Um homem muito antigo nessa localidade, quem mora aqui talvez o tenha conhecido, um homem extremamente generoso. Ele era o dono do espaço do nosso estacionamento. Ele veio falecer. E com o falecimento de seu Joaquim, a sua propriedade foi dividida entre os filhos. E na época então, os filhos já me chamaram e disseram: pastor, precisamos explicar algo com o senhor, ao senhor. Nós vamos cumprir o contrato de locação do estacionamento, mas nós não temos o interesse de renová-lo. Assim que o contrato encerrar, nós precisamos do terreno. E louvado seja Deus por isso. Foram muito bons conosco todos esses anos e não temos nada do que reclamar. Mas a igreja, a partir do dia 1º de julho, não pode mais estacionar o carro lá. Nós temos os adolescentes que funcionam lá, nós temos a oficina da alma que também funciona lá. Mas o pior do que tudo isso, nós temos lá, num ambiente às vezes de muita necessidade, a possibilidade de colocar quase 120 carros, 140 carros. E aí quando eu recebi essa notícia, porque eu não me atentei que era 1º de julho já, e passa rápido, Quando aconteceu, eu falei: e agora? Como é que vai ser? E aí Deus proveu um novo espaço, certo? Já eu não vou falar onde é, mas vocês vão ver daqui uns dias, já está sendo limpo, preparado e tudo, e glória a Deus. Mas se você olhar aqui ao redor, não tem, mas Deus já sabia que tinha. Então é importante nós entendermos que a vida, muitas vezes, no quesito normal, ela trará consigo dificuldades, demandas, obstáculos, mas Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, e nunca esqueça disso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Então, querido, o texto em que lemos fala da história de Joaquim, rei de Judá, o reino do sul de Israel. Ele é filho de Josias. Ele já havia sido subjugado pelo Egito. E agora Nabucodonosor vence, né, a estrutura, ou todo o domínio egípcio, e subjuga também Joaquim, que não tinha poder nenhum, já tinha sido vencido por Neco, e agora então ele é subjugado por Nabucodonosor. Ele não tem muito o que oferecer. Então nós lemos o texto: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Eu não sei se você reparou, mas coloca o versículo 2, porque ele é muito importante nós notarmos. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Quem é que entregou Joaquim? Quem foi que entregou? O Senhor. O Senhor está usando mais uma vez alguém para disciplinar seu povo. Aprenda que Deus utiliza esse ambiente didático para nos ensinar. É muito comum ele usar nações estrangeiras, inimigos, e dar condições a estes inimigos, muitas vezes em menor número, uma nação idólatra, a vencer o povo que adora ao Deus verdadeiro. Mas quando Deus é com o povo, ele diz: pode mandar os ministros de louvor na frente cantando, que vocês vão ganhar. Porque Deus sempre quis mostrar que a vitória de seu povo está nele e não na força do nosso braço. Essa é a verdade. Nabucodonosor, deixa o texto na tela, por favor. Nabucodonosor recebeu autorização de Deus, e ele entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, e preste atenção, eu gosto dessa expressão, uma parte só dos utensílios. Por quê? Era tudo valioso. Por que ele não levou tudo? Porque Deus está querendo dizer: eu estou no controle, eu digo o que leva, quando leva e como leva. Você consegue entender? Nesse ambiente vivem inúmeras pessoas, centenas e milhares de pessoas estão vivendo em Judá. A crise chega para todos, mas algumas pessoas vão se destacar, e algumas se destacar e muito. E é isso que eu quero mostrar. Não é novidade para ninguém que nos últimos 5 anos estamos enfrentando um ambiente de crise muito grande. E também acredito que não é novidade nenhuma para nenhum de nós, de que, ao que tudo indica, essa crise vai se intensificar. Então pessoas fracas, frágeis, superficiais, elas não vão sobreviver. E eu quero chamar a sua atenção para a sabedoria desse cara. É isso. Porque é isso que a vida vai exigir de mim e de você. Não é apenas força, porque a pressão vai ser grande sobre nossa família, sobre nossos recursos financeiros, sobre nossas igrejas. E muito mais do que fortes, nós precisaremos da sabedoria de Deus e de sua cobertura. O texto diz que ele vai levar para a terra de Siná uma parte desses utensílios, o restante fica. E esses utensílios vão para a casa do Deus de Nabucodonosor. Até aí está tudo certo. Só que o texto começa a dizer quem vai. E na hora de dizer quem vai, eu não sei se você reparou, mas coloca para mim, por favor. Pode colocar o texto seguinte, se não for a gente vai acelerando, vai lá, o próximo 4. Isso, repita comigo: jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência,
instruídos em toda sabedoria, sábio em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Defeito algum. Vamos imaginar que essa expressão está sendo dita sobre defeitos físicos. Dependia deles, sim ou não? Não. Não dependia. Formoso de aparência. Dependia deles? Também não. Como é que você vai fazer? Às vezes amassa na viagem, uns irmãos. Vem esquisitinho. Pois é. Então eu queria que você entendesse que no início nós temos dois adjetivos ou duas coisas que esses jovens precisam ter, que na verdade não depende muito deles. Mas o restante, tudo depende deles. Depende de querer estudar, de querer aprender, de querer raciocinar, de querer se comportar, de entender o protocolo dos lugares, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, a hora de dizer, a hora de não dizer, o que vestir, como agir. Principalmente o último, a habilidade de viver no palácio, o bom senso, a leitura do ambiente para saber como senta, como se expressa, o desejo de estudar, de aprender, de adquirir, de raciocinar. Eu queria que você parasse para pensar nisso, porque senão você vai começar a achar que Daniel é um homem que viveu tudo aquilo simplesmente porque Deus era com ele. E não é. Eu vou mostrar a você que muitas coisas na caminhada, quem fez diferença foi Deus na vida dele. Mas se você deseja vencer, é importante você entender que muito dessa vitória, muito que a vida está pronta para te devolver, depende do que você está enviando para lá. Ele vai, porque há um processo de seleção, porque Nabucodonosor é alguém que sabe algumas coisas, e talvez por isso, tenha sido quem foi, um dos maiores. Nabucodonosor sabe que ele não era capaz ou não seria capaz de resolver tudo, mas ele também sabia que em algum lugar tinha alguém que era capaz de resolver o que ele não era capaz. Então o que ele quer é selecionar pessoas que sejam capazes de resolver problemas que ele não é capaz de resolver. Ele é bom, mas ele não é bom em tudo e não tem tempo para resolver tudo. Então ele cria um processo seletivo, dizendo quem é que ele quer nos corredores de seu palácio, sentado à sua mesa, comendo com ele, lhe servindo de conselheiro. Ele cria um processo seletivo, jovens, sem defeito, boa aparência, entendidos, instruídos, aptos para estar no palácio. Você já pensou que em muitos lugares que você gostaria de estar, você não está, e o culpado de você não estar é você? Ele cria um ambiente de seleção e de honra. Ele cria um interesse. Quem se comportar, quem crescer, come o melhor, se veste da melhor forma. Ele é alguém que está recompensando as pessoas, fazendo com que elas tenham interesse de ascensão, de crescimento. É verdade. E ele está tão preocupado com isso, que o texto diz que a avaliação, depois de 3 anos, será feita por ele mesmo. Ele não vai delegar essa responsabilidade a ninguém. Ele está criando um ambiente de seleção, porque ele quer tirar deste ambiente as melhores pessoas, que sejam capazes de fazer por ele, ou no império dele, o que poucos conseguiriam fazer.
E desse ambiente se destacam 4 rapazes. E a maneira que eles vão se comportar é isso que eu queria que você olhasse comigo, né? Com um pouquinho mais de cuidado. Daniel 2:10. Eu vou te dar bastante texto, esse culto é rápido, eu não posso falar muito de todos, mas 2:10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém, diga, não há ninguém, isso, sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo, ou, preste atenção, o rei tem um problema, ele tem um problema, e nesse problema, não há ninguém, o texto diz, não tem ninguém, nenhum rei jamais pediu isso de alguém, não faz sentido isso, e ele fica nervoso. Nabucodonosor diz: não, que não tem o que, tem que ter. Eu recrutei os melhores, eu separei os melhores, eu não chamei para estar perto de mim qualquer um, não. Se não interpretar, se não me dar o discernimento, eu vou matar todos vocês. Vai ser assim. Eu criei um processo seletivo muito rigoroso. Se você vê ele citando o verso 8, volta para o 8. Ele teve o sonho, ficou perturbado com o sonho, quer que alguém interprete, mas ele diz, respondendo o rei disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Preste atenção. Lendo isso diversas vezes, me parece que Nabucodonosor sabia o que sonhou, mas ele estava tão incomodado com a situação, que ele disse: eu preciso de uma resposta divina, então eu não vou contar meu sonho, para eu saber e ter a garantia. Tanto é que ele diz: vocês estão me enrolando, eu não vou falar para vocês o que eu sonhei, me escapou, mas eu quero que vocês me digam. Me diga aí. E eles dizem: ninguém pode fazer isso. Ninguém. Ele disse: então, se ninguém responde, eu vou mandar matar todo mundo. Pronto, sai aí, Airoque. Vai lá e pega todo mundo que é sábiozinho, anda comendo a minha comidinha, sentando na mesinha. E ó, vão matar todo mundo. E aí quem é que está lá para morrer? O Daniel. E aí eu queria que você prestasse atenção no que ele vai fazer a partir de agora. E principalmente você que é bom, principalmente você que é habilidoso, porque mais habilidade de fazer, realizar e resolver. Preste atenção no que esse cara foi capaz de fazer. Vamos lá, capítulo 2, verso 14. 2,14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Airoque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Vamos lá. Respondeu e disse a Airoque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Airoque explicou o caso a Daniel, verso 16. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretar. Preste atenção no que ele vai fazer a partir de agora. Nabucodonosor quer uma resposta, ele está se sentindo enrolado, ele quer algo imediato. Daniel então chama o capitão da guarda, Airoque, e de uma forma muito cautelosa, prudente,
Provavelmente a palavra avisada, certo? Tem a ver no conselho que ele vai fazer com seus amigos, e ele consulta a sua equipe, e eu já vou mostrar isso a você. Mas ele consegue uma audiência com Nabucodonosor e diz a Nabucodonosor: peraí, cara, o que você pediu é algo muito difícil. Nós precisamos de um tempo. Não é uma coisa simples o que você pediu para que seja feito. Note que ele está fazendo a mesma coisa que os outros buscavam fazer, ganhar tempo, sim ou não? Só que de uma forma diferente. A acusação que Nabucodonosor fez aos outros não está fazendo, porque ele está levando as coisas a sério. Ele diz: calma, nos dê um tempo, certo? Para que nós consigamos te dar a interpretação, porque não é só a interpretação, nós precisamos saber o que você sonhou. E ainda, versículo de número 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Verso 18: para que pedissem misericórdia a Deus. Preste atenção, porque eles agora estão diante de algo que a sabedoria deles não consegue alcançar, que a ciência não consegue ir. Eles estão diante de algo impossível de que alguém se resolva. Então ele chama seus amigos, reúne sua equipe e diz: agora é a hora de falar com Deus, de orarmos, de buscarmos em Deus, porque a solução para isso não está em nós, está em Deus. E Deus, Deus dos céus, sob esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Mas ele tem um problema, queridos. Sabe qual é? É que ninguém conseguiu resolver a Bíblia. Entenda uma coisa, Sidney: quando você é capaz de resolver algo que ninguém pode resolver, isso vai ser fantástico, sim ou não? Mas vai ser terrível para você, porque o grupo de inimizade que você vai arrumar, de gente que vai ficar com raiva e com inveja de você ter resolvido. Até para você resolver problema, você tem que ter habilidade para resolver, porque senão você fica mal visto por muita gente, que vai detestar a capacidade que você desenvolveu, e desenvolveu por mérito seu, ou pela bênção de Deus também na sua vida. Ele está agora, ele pediu um tempo, e está todo mundo de olho nele. Todo mundo está de olho nesse cara. Se ele não resolve, morre. Se ele resolve, arruma um monte de inimigo. Isso é em qualquer instância, gente. É assim que funciona. E ele vai lá e descobre, sim ou não? Depois você lê, que eu não tenho tempo para falar tudo. Tá certo? Mas assim que ele descobre, olha o que ele faz, Abner, no verso 27 do capítulo 2. Bota aí. 2:27. Respondeu Daniel à presença do... Ele está conversando com Nabucodonosor, sim ou não? Olha o que ele fala para o Nabucodonosor. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir algo. Olha o que ele está falando ele está defendendo a classe dele. Ele está dizendo para Nabucodonosor: pô, Nabucodonosor, vou falar uma coisa, pastor, isso não é coisa que se pede para a turma. Ele está dizendo: o que você pediu para os caras, não é que os caras sejam ruins, os caras são, mas você pediu deles o que eles não podem. Isso. O que ele está ganhando agora? A simpatia da turma. Ele não está chegando lá dizendo que ele é o bom, que ele resolve tudo, que ele é o cara que Deus usa, não. Ele está dizendo: olha, o rei, o segredo que você está pedindo, ninguém consegue
Gente, em algumas traduções, esse cara aqui, o Daniel, era chamado na Babilônia como mestre dos magos. Dá para fazer um paralelo até com a caverna do dragão. Você pensa na turma que não gostava dele? Os caras já estavam lá, foram professor dele, e agora ele é chamado de mestre dos mestres, mestre dos magos. E pior, ele está conversando com Nabucodonosor, e ele acaba de falar para o Nabucodonosor que o que Nabucodonosor pediu dos astrólogos não deveria ter pedido. Ou seja, ele só trocou de inimigo. Ele acabou de fazer uma crítica ao rei. Sim ou não? Quando ele diz, olha, o que você está pedindo para os caras está errado, porque eles não podem resolver. Sim ou não? Isso. Limpando sua barra com os astrólogos, aquela turma, mas aparentemente sujando com o rei. Verso 28. Mas existe um Deus que revela os, e ele fez o quê? Mostrou ao Nabucodonosor o que acontecerá. Esse cara para mim é fantástico. Olha como ele levanta a moral do Nabucodonosor. Ele falou, Nabuco, escuta só. Oh, o sonho que tu teve é Deus falando contigo. É outra esfera, é prateleira de cima. Entendeu? Ele pega a moral do cara. Eu gosto da habilidade que esse cara tem para lidar. Ele está eliminando suas inimizades, criando um ambiente onde ele possa, porque presta atenção, se ele não morre naquela ocasião, ele pode morrer depois numa conspiração, como vai acontecer no ambiente persa. Você pode crescer, expandir, conquistar espaço, ser um vencedor, ser sábio, cheio de Deus, e não precisa ter inimigo, basta que você seja sábio, criando um ambiente sadio, onde você possa sobreviver, mesmo sendo alguém com uma capacidade diferente. Nesta fala do verso 28, ele torna Nabucodonosor o homem mais importante. Pegou a moral do cara e jogou lá para cima, defendeu sua classe, exaltou o rei, e no verso 30 ele diz o seguinte: quanto a mim, preste atenção, ele já defendeu os camaradas, ele já colocou Nabucodonosor no posicionamento de honra, e ele diz, quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entenda, certo? O que passou na tua, preste atenção. Às vezes nós não resolvemos o problema no nosso casamento porque nos falta sabedoria. Grande parte das coisas que são expostas a nós temos condições de resolver. Todas as vezes que você achar que as pessoas que estão ao seu redor, ou que o ambiente que você está é extremamente hostil, é porque a vida sabe coisas a seu respeito que você não sabe. Se você está envolto em meio a pessoas desafiadoras, são invejosos, são perseguidores, são caluniadores, é esse tipo? São rixosos, provocadores, é isso? Por que você está envolto no meio de tanta gente assim? Porque provavelmente a vida está querendo te dizer, você é capaz de aprender a viver com todo tipo de gente e ser alguém extremamente sábio. As perseguições vividas por ele
mostram apenas quem ele é de verdade, mas ele tem amigos, sim ou não? E até o momento eu não falei deles. Eu só estou falando de Daniel. Foi Daniel, mas e os meninos que estão com ele? Quem eles são? Não são ninguém? Não, eles são alguém. E não pode viver na sombra do Daniel, tem que ter suas próprias experiências. Então agora, Daniel sai de cena. Entra a história da estátua. Cadê ele? Por que ele não está lá, Abner? A Bíblia está querendo dizer agora que os amigos vão viver suas próprias experiências. Na história da estátua, Daniel não está presente. Seus amigos é que estão. São os 3 que vão para a fornalha. E onde Daniel está? Não sei. Talvez lá ou viajando, não sei onde estava. Eu só sei que o que a Bíblia está querendo dizer é que esses rapazes vão precisar viver. Talvez eles não sejam do mesmo tamanho do Daniel. Porque a Bíblia diz que uns produzem a 30, uns a 60 e outros a 100. E nós temos que respeitar a medida dos outros. Eu vou contar uma história para vocês, provavelmente isso vai ao ar, mas de quem eu vou falar, eu sou amigo e não tem problema nenhum. Eu fui participar de uma conferência em Londres, há uns anos atrás. E nessa conferência estava também o pastor Silas Malafaia. Eu estava no início do meu ministério. E quando eu cheguei em Londres, 2 equipes foram designadas. Uma para dar assistência ao Silas e outra para me dar assistência. Eu preguei no mesmo congresso que ele, mas não comi no mesmo restaurante. Não andei nos mesmos carros. Não fiquei hospedado no mesmo hotel. Não ganhei a mesma oferta. Sabe por quê? Porque ele era maior do que eu. Você consegue entender isso? Eu não estou dizendo maior, estou falando de ministério, de reconhecimento, de caminhada, de trajetória. Se você não respeitar isso, estou falando isso porque ele vai assistir e sabe. Hoje nós fazemos parte do mesmo grupo, ministramos, viajamos muitas vezes no mesmo ambiente, ficamos no mesmo hotel, mas não foi sempre assim. Mas quando isso acontecia, eu tive que ter a maturidade de entender que ele estava à frente. Os amigos de Daniel estão com ele, sim ou não? Mas vive o que ele vive? Sim ou não? Não. Mas tem com Deus suas próprias? Está lá. É importante nós entendermos isso. Eu tenho buscado falar isso o tempo inteiro, para que tenhamos maturidade de descobrir o que Deus tem para nós. E esse camarada está vivenciando tudo isso. Mas ele vai dar uma palavra para Nabucodonosor. Eu já estou quase terminando, aqui é muita coisa. E eu vou voltar para o texto da Bíblia, porque foi... Eu quero te mostrar quando é que a casa do Nabucodonosor cai. Deixa eu pegar aqui que eu fiz questão de marcar. Bota para mim, por favor, capítulo 4, verso 30. 4:30. Nabucodonosor tinha recebido uma palavra de Daniel. Depois da experiência da estátua, os meninos saem com louvor. Um decreto é assinado na Babilônia, de que todos aqueles que falassem mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou de Ananias, Azarias e Misael, seria penalizado. Os meninos andavam agora não mais na sombra do Daniel, mas na sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Mas as atenções voltam para Daniel, pois Nabucodonosor tem um sonho de uma árvore e de toda uma estrutura. E Daniel diz para ele: rei, eu espero que o sonho que o senhor teve seja uma sentença para o seu inimigo. É o que eu peço, porque é duro demais o que você sonhou.
Mas ele não acreditou. O tempo passou. Está até escrito quanto tempo, mas eu não me lembro. E ele está caminhando. E Nabucodonosor diz assim no seu pensamento: acaso não é esta a grande Babilônia, que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a minha glória e a minha, para a glória da minha, acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real acabou. Vou falar uma coisa para você aqui, que você vai encontrar na maioria dos personagens bíblicos. A hora que Deus diz, basta. Chega, acabou. Acabou Sansão, acabou Adão, acabou Davi, acabou, chega. Moisés, acabou. Samuel, acabou Saul, acabou. Cuidado, porque Deus não é bobo. Ele é misericordioso. Presta atenção, aqui acabou. Esse cara vai se converter. Lê a história dele e ele se converte. Ele só esqueceu de uma coisa preciosa: ensinar seu filho a lição. Mas ele se converte. Ele vira um bicho, literalmente um bicho. E num determinado momento a consciência dele volta. Ele volta de ministro. Ele reconhece quem é Deus. Está tudo escrito. Mas o tempo passa. Porque a vida não começou em você e nem termina em você. Essa é uma grande verdade. Sua história não começou em você. E ela também não vai terminar em você. Quando nós olhamos a próxima fase agora, numa festa, bota para mim, deixa eu ver aqui, capítulo 4 ou 5, me ajude aí. A festa do filho de Nabucodonosor. 5:1, já vou terminar. Só vou te mostrar uma repetição. Certa vez o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, que já morreu, deu um banquete para 1000 dos seus nobres. E com eles bebeu muito, presta atenção, muito vinho. Bebeu muito vinho, vai fazer besteira. É assim que funciona. Por isso que nós falamos, ó, longe do álcool. Ok? O álcool te leva para perto do Satanás. E Satanás te dá a bala, mas toma o doce. Bota aí. Enquanto Belsazar bebia o vinho, aconteceu alguma coisa? Sim ou não? Não, Deus está tolerando a manguaça. Está manguaçando, mas está tudo jóia. Deus está tolerando. Mas enquanto ele bebia o vinho, ele deu ordem para trazer as taças de ouro e de prata de seu predecessor, ou seja, de seu pai Nabucodonosor, que tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres e suas mulheres e as concubinas bebessem nessas taças. Tá certo? Deu ordem, vou trazer tudinho, vão beber tudinho, tá tudo certinho. Verso 3. Então trouxeram as taças de ouro
que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E os reis e os nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Sim ou não? Isso, agora bota o 3. Enquanto bebiam e louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Bom, aí Deus falou, ó, tolerei a manguaça, pegaram meus copinhos e levaram para lá. Mais uns 5. Mas de repente, pronto, aí lascou. De repente lascou. Aquela mão da família Adams começa a escrever no reboco da parede e lascou a vida do cara. E sabe quem eles chamam para resolver? Daniel. Não sei se precisasse Dário ou Ciro. Não sei. Eu sei que o Império Medo tinha dominado os persas romperam o domínio, venceram, né, o povo da Média, aquela turma que tinha vindo da Baixa Rússia, e agora eles dominam. E para mim, Ciro, Deus chama Ciro de servo, mas me parece, Dário, eu também não sou obrigado a saber tudo, essas fofocas a gente sabe depois, tá certo? Para mim não interessa, o negócio aqui estava lá e rebentou a boca, e é isso aí para mim. Presta atenção, o tal do Império Persa entrou, matou o Belsazar, e pasme você, o Daniel ficou no topo. No topo. O império mudou, Alex. E o cara está lá em cima. Porque era qualificado, sábio, e Deus era com ele. Está vindo um novo tempo da igreja. Não vai dar mais para falar assim, demônio, eu te repreendo. Não vai poder falar. Porque demônio é uma entidade do satanismo, e se você repreender o demônio, é intolerância religiosa. Não tem pombagira, não tem pomba quadrada, não tem pomba mais nada, não vai poder falar mais nada, não vai poder falar nada. E aí eu estava falando com Deus, se nós não vamos poder falar nada, o que é que nós vamos falar? Falou, olha o que Deus falou comigo. Meu filho, para de repreender essas coisas, ministre o Espírito Santo que ele expulsa tudo. Então agora nós vamos parar, ao invés de expulsar a turma por nome, quem é você? Beelzebul, Satanás, pombagira, ou seja, Zé Pilinto. Não interessa quem você é, Espírito Santo. Porque o bagulho está ficando doido. Nós temos que ter sabedoria. Isso, discernimento. Esse cara deu uma aula. Sabe, pelo menos para mim, não sei se eu consegui passar para você. Você sair daqui, ó, e você sabe na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com a sua sogra, pensa. Com quem te deve, com quem você deve, o seu chefe, com quem está acima, com quem está abaixo, com quem tem menos condições que você, que tem uma raiva de você desgraçada, porque você resolve coisas que ele não resolve. Vamos sair daqui para viver, gente. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Eu estava fazendo as contas. Não podia que ele vai voltar, porque tem uns caras que falaram que sabe, já viu? Vai lá na minha palestra que eu vou falar para vocês quando Jesus volta. Mas ele falou que ele não sabia, só Deus. Nossa, eu acho que a palestra vai ser com Deus. Tem gente muito doida, né? Fuma alguma coisa. Não deve ser se Deus. Aí fala que eu que sou engraçado. Então, querido, deixa eu te falar. Está chegando um tempo desafiador, onde nós vamos precisar de muita sabedoria. Vai sair inimigo de tudo. Pastor, o senhor está botando terrorismo? Estou não. Estou falando a verdade. Cada dia que passar, meu filho, vai ficar mais difícil. E aí eu estava fazendo as contas. O número de gente que está indo para o inferno, gente, está grande. Porque pensa só assim, nós, seja franco, você acha que nós tem qualificação para entrar?
Eu estava pensando nos troços esses dias. Falei, Senhor, se eu sou o pastor e penso isso, que dirá os crentes? Então, pastor, o senhor é doido. Falar, eu falo mesmo, não sou santo, mas eu luto com todas as minhas forças para não pecar. Tem um cara que estou afim de ir no céu, é eu. Eu estou falando sério. E mais, é ver minha casa, minha família, meus amigos, a minha igreja. Pensa, eu pregando lá no céu para vocês. Mas seria maneira, né? Não vai precisar não, mas sei lá. Estou tão acostumado que eu vou chegar lá. Posso dar uma pregadinha aí, anjo? Eu não é. É sério, estou pregando todo dia, às vezes 3 vezes por dia, estou igual um remédio controlado. Então, querido, vamos ter sabedoria. Por quê? Porque a gente está assim de gente, ó. Muito qualificada. Habilidosa. Mas vamos juntar tudo para transformar a igreja do Senhor numa potência. Você pode ficar de pé? Isso. Feche seus olhos e fala para quem está do seu lado assim, seja sábio. Quando eu era garoto, falava sabido. Ô menino sabido. Tem umas palavras que não usa mais, né? Quem é que lembra da palavra cebosa? Ô menina cebosa. Assanhado. Ô menino assanhado. É umas palavras boas, né? Feche seus olhos aí, feche um pouquinho. Senhor, muito obrigado por esse ambiente tão agradável. Muito obrigado pelo exemplo do teu filho Daniel. Alguém que foi capaz de andar contigo, mas de entender que boa parte do que ele iria viver na terra dependeria de sua dedicação, de seu preparo, de seus relacionamentos, de como ele teria que lidar com possíveis inimigos, como ele teve que lidar quando teve que dizer ao rei que o pedido não era correto, como ele falou a respeito de si mesmo, dizendo que não era melhor que ninguém. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir exemplos como esse de teu filho Daniel e vivermos o extraordinário nesta terra, com muitos amigos, com resultados satisfatórios e, mais do que tudo isso, com uma boa propaganda do teu nome e do teu reino. Que as pessoas, quando olharem para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, que elas tenham um desejo de viver algo similar. Leva-nos aos nossos lares para pormos em prática tudo aquilo que aprendemos na tua casa. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, uma palavra rápida, sobre a história de um rapaz que tinha tudo para ser um perdedor. Ele caminhou num ambiente muito hostil. A vida dele não foi uma vida das mais agradáveis. Ele sempre travou grandes embates para se tornar quem se tornou. A oposição sempre fez parte do dia a dia dele. Seu nome, Jacó. Eu quero fazer uma reflexão porque talvez nós precisemos nos agarrar a esses exemplos de oposições
cujos quais nós necessitamos de alcançarmos vitórias, de subjugarmos essas adversidades. E eu queria rapidinho, coloca para mim aí na tela, por favor, Gênesis capítulo 25, verso 26. Preste atenção, eu vou usar só alguns textos, vou comentar pouco. Depois, saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso, se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Preste atenção, porque aqui está o nascimento desse menino. Ele é gêmeo com seu irmão Esaú, os dois. A diferença deles, provavelmente, alguns segundos ou minutos. O texto diz que quando Esaú está saindo, a parteira nota uma mão presa ao pé do menino. Talvez porque, se nós fôssemos olhar, não estivesse se esperando duas crianças naquela gestação. Mas eu queria que você entendesse o que vai acontecer com esse rapaz. Quando alguém vê a mão dele ao calcanhar do seu irmão, eu não sei que mente insana acha que esse bebê está querendo suplantar, está querendo tomar o lugar de seu irmão. Eu fico pensando comigo, quem é que disse que esse garoto estava querendo nascer primeiro, estava querendo levar alguma vantagem sobre seu irmão? Mas foi isso que me parece que observaram quando este menino nasce. Quem é este menino? Este é um menino que quer o lugar dos outros. Quem é este menino? Esse é um menino suplantador. Quando Jacó nasce, sobre ele coloca-se um nome que não é dos mais agradáveis. Tanto não é, e tanto não gostava deste nome, que Deus, sabendo disso, muda este nome mais à frente. Mas ele já tem que viver com esse trauma. Por quê? Vamos brincar, Jacó. Cuidado com Jacó. E que em Jacó não dá para confiar. O nome dele é Jacó, não é à toa. Vamos imaginar em como este menino teve que sobreviver sua infância, mediante a este rótulo que colocaram sobre ele. E pior, ele é gêmeo de um irmão que não é muito parecido com ele. O corpo de seu irmão se desenvolve um pouco mais. Seu irmão é peludo, é perito em caça. E o texto também diz que Isaque gostava mais de Esaú do que de Jacó. Se já não bastasse ser visto como um enganador, se não bastasse sofrer todos esses preconceitos, ele ainda tem que lidar com um dos maiores traumas que nós ouvimos hoje na sociedade. Eu não sou especialista na área, mas todo problema hoje que eu vejo numa pessoa, alguém diz que é problema com o pai. O menino é bandido, é com o pai. A menina é isso, é com o pai. Me parece que o pai carrega uma carga, e eu não estou aqui para dizer se é ou não é. Eu só sei que se fosse, esse garoto precisaria vencer. Porque a Bíblia faz questão que o caçador da casa, o forte da casa, o provedor da casa é Jacó, é Esaú. Então o pai prefere este menino, tem a preferência por ele. Muito bem, o tempo passa. Me parece que Jacó quer conseguir alguma coisa, não para mostrar para os outros em si, mas talvez para si mesmo. E ele tenta comprar uma primogenitura. Eu já tentei, quando fui a Israel, descobrir que tipo de negócio era esse, mas nenhum guia soube me explicar. Hoje eu almocei com um guia que
me guia no Egito, ele está no Brasil, eu trouxe ele aqui, foi no churrasco, no aniversário do Diogo, e eu fiquei conversando com ele, sei lá, umas 3 ou 4 horas, e surgiu também esse assunto, que eu queria saber, ele que está tão próximo, e essa palavra já ardia no meu coração, mas ele não conseguiu também me explicar. Me parece um entendimento que eu consegui ver, é que é algo tão subjetivo como a primogenitura, uma bênção que viria no final da vida do pai. Jacó deseja obtê-la, porque ele se interessa por isso. Se é algo que ninguém vai ver, por que é que ele quer essa bênção da primogenitura? O que é isso? Quando é que ela vai acontecer? Eu queria lembrar você que seu irmão Esaú está com uma fome tão grande. O que ele quer é um resultado imediato, que o imediatismo de Esaú dá lugar, se eu posso chamar assim, um empreendedorismo. A capacidade de Jacó de se adiantar, de olhar para o futuro e ver alguma coisa numa bênção, que ele não poderia contar para ninguém que comprou, que seu irmão não diria a ninguém que vendeu. Mas me parece que este menino queria ser alguém, pelo menos para ele, olhar para seu irmão e dizer em algum momento, numa briguinha, numa discussão, num momento de indiferenças, e ele poder dizer: mas também o primogênito agora sou eu, porque você me vendeu. Essa informação não poderia vazar, até porque eu não sei nem se isso teria valor perante seus pais. Mas o tempo passou, e aquele menino vai se deparar com a oportunidade de ter a bênção sobre si. Ele engana seu pai, é verdade. E me parece que talvez o rótulo que colocaram sobre ele acaba vindo à tona em algum momento, porque às vezes o que pessoas dizem a nosso respeito começam a aflorar na nossa vida. Quando alguém diz que você é soberbo, se você não prestar atenção, é só uma questão de tempo até a soberba buscar uma ocasião contra você. Quando alguém te rotula, você tem que ter muito cuidado para que esse rótulo de alguma forma não recaia sobre o seu comportamento. Está agora ele aceitando a pressão de sua mãe para enganar seu pai. Finalmente, o Jacó, ele aflora. Ele diz para a mãe: eu estou com medo, papai pode me amaldiçoar. Sua mãe, o interpela, o estimula a enganar o pai. Mas ele tinha todo o direito de dizer: eu não quero fazer isso. Mas ele levaria finalmente alguma vantagem. É a oportunidade de ele ter alguma coisa, dele ser alguém. E às custas de quê? Jacó consegue a bênção da roupa de seus irmãos, de seu irmão. O pai não o abençoou. Não. Jacó sabia disso. Isaac só disse o que disse para Jacó porque pensou que ele era Esaú. É mentira aquilo que aconteceu. Ele recebeu a bênção? É verdade que recebeu, mas ela não era dele. Ele não tinha direito àquilo. Ele sabia que o pai, nitidamente, o pai mesmo disse no texto, ele se parece com Jacó. Mas quem é você? E ele disse: eu sou Esaú, teu filho. Mas como você me trouxe uma caça tão rápido? Deus colocou a caça no campo para que eu fosse e tivesse êxito. Presta atenção o que esse cara está fazendo com a vida dele. Pastor, por que é que a Bíblia mostra erros como a bebedeira do Noé, como a negligência do Adão, como o medo e a insegurança do Abraão, como o partidarismo de Isaac?
como a postura do Jacó, como falar demais do José, com o desejo incorreto de Davi, com as besteiras feitas por Sansão. Porque a Bíblia quer mostrar que essas pessoas não são pessoas perfeitas. Porque a Bíblia quer mostrar que Deus pode usar pessoas imperfeitas que buscam uma correção de rota. Quando eu olho para a história deste moço, o que eu vejo? Alguém fadado ao fracasso. Quando o irmão dele chega e descobre que Jacó ludibriou seu pai, Esaú disse: eu vou matar esse camarada. Agora a primogenitura não serve mais para ele, porque ele vai morrer. O que ele fez é passível de morte. Essa é a verdade. E aquele menino então, que sonhou receber a primogenitura, o reconhecimento de um pai que nunca teve, a honra de uma sociedade que nunca veio sobre ele, que tudo aquilo que ele ouviu de bom em sua vida inteira não tinha nada a ver com ele, e sim com seu irmão, que toda a bênção que ele recebeu de forma incorreta, e agora ele foge. É verdade. Ele vai para um lugar que sua mãe mandou. Vai para a terra do meu irmão, meu filho, para ver se Esaú acalma o coração. E para lá esse cara vai. Eu aprendi uma coisa na minha vida: o problema foi feito para ser resolvido e não para se fugir dele. O que Jacó deveria fazer? Papai, chama o Esaú aí. Senta aí, Esaú. Senta aí, maluco. Lembra aquele dia que tu estava com fome, miserável? E aí tu me vendeu a primogenitura? Ele podia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas por que não fez? Primeiro, porque não tinha coragem. Segundo, porque ele não podia negociar esse tipo de coisa. Ah, mas ele valorizava coisas espirituais. Não interessa o que você valorize. Se você quer tomar posse daquilo que não é seu, se você não quer usar o meio correto para alcançar as coisas, se você quer puxar o tapete dos outros, se no seu coração na verdade só tem maldade, se você quer aparecer, se pelas costas dos outros você diz sobre pessoas aquilo que você não tem como dizer cara a cara, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A verdade é que esse cara é um fracasso. Sim, ele é um fracassado. Ele vai embora porque não consegue resolver seus problemas. E é por isso que casamentos acabam. É por isso que pessoas falem em seus ministérios, porque não tem coragem de olhar para a vida e dizer: esse problema é meu, eu sou desse jeito, e eu vou corrigir minha rota, eu vou mudar de postura. Mas não, ele foge. Então tá bom. Você quer ir para onde? Você quer fugir? Saiba de uma coisa: seu problema vai atrás de você. O Esaú não foi, mas a traição foi junto. E quando esse camarada chega, trabalhador ele é, isso é verdade. Determinado ele é, sim, mas ele quer as coisas rápido demais. Ele quer ultrapassar etapas, sim. Preste atenção. Me parece que a vida do traído Esaú foi muito melhor do que a do traidor Jacó. Quando nós olhamos à frente, nós vamos ver a misericórdia de Deus agindo sobre a vida de Jacó. Mas não esqueça que quando os dois se encontram, o que está de posse nas mãos de Esaú é muito mais poderoso do que no de Jacó. Quando nós olhamos esses dois irmãos se encontrando lá na frente, depois de tudo isso, vamos ver que Esaú poderia dizimar a casa de Jacó. E por que não fez? Eu vou te mostrar. Na casa do sogro, Jacó é enganado por seu sogro.
muda o salário dele 10 vezes para baixo. Está escrito na Bíblia, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Jacó tem problema com seus cunhados. Eles não conseguem mais conviver pacificamente, porque nitidamente os cunhados estão olhando a fortuna de seu pai passar para as mãos de Jacó. Mas pastor, como é que este cara enganador agora está prosperando? Pois é, antes de chegar na casa de seu sogro, ele teve uma conversa com Deus. Uma conversa onde ele desistiu de ser quem era, para se tornar uma nova pessoa. Uma conversa de fidelidade, é verdade, que a princípio é apenas financeira. Jacó não tem dinheiro, está chegando, então ele está dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo nessa empreitada, de tal maneira que eu volte em paz para a casa de meus pais. Na oração desse cara com Deus, ele diz: eu quero ganhar dinheiro e prosperar aqui, mas um dia eu quero voltar para casa, para encontrar com meu irmão e dizer para ele: eu me arrependo, me perdoa. Olha só, é a oração dele no caminho. Mas preste atenção, mesmo com essa oração e essa vontade, ele chega na casa do sogro, trabalha 7 anos para casar com a mulher e recebe outra. O sogro faz uma proposta para ele, sensacional: apacenta meus rebanhos, e eu te dou tudo aquilo que for salpicado e malhado como salário. Mas o texto diz que dias antes dessa proposta, Labão já tinha pego todos os salpicados e malhados e tinha separado longe do rebanho, e só tinha animal liso, e liso com liso. Pois o texto diz que o tal do Jacó, enganador, levava o rebanho para tomar água e colocava as varinhas de álamo, uma varinha sem casca e a outra com casca, ou seja, tudo listadinho dentro d'água. Eu não sei se isso é o suficiente para fazer com que o animal venha parir, certo? Talvez venha até daí, aquela cultura antiga que dizia que se uma mulher ficasse olhando muito para um troço, o filho nascia com a cara do troço. Eu não sei se essa cultura vem daí. Eu só sei de uma coisa: eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus fazia o cara prosperar, porque ele resolveu ser fiel, então ele começa a prosperar, sim ou não? Isso, prospera tanto, o problema é tanto, ele tem dificuldade de lidar com seus cunhados, a situação está difícil, não consegue falar com o sogro está todo mundo de cara feia para ele, porque ele está prosperando, ele está prosperando, ele está prosperando. O sogro diz: agora meu filho, só o picado de maiado é meu, o liso é seu. Ele foi lá, arrancou as varas, pronto, nascia liso. Depois você vai ler. Até que um dia Labão faz uma viagem, Jacó chama suas esposas e diz: vamos embora minha filha, vamos embora daqui enquanto seu pai está viajando. Mas agora no caminho ele vai ter um encontro sensacional com seu irmão. Eu queria que colocasse para mim, por favor, esse texto aqui, Gênesis 33, 1. Preste atenção. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e o quê? E esse cara vem com o quê? 400 homens com ele. Vem a comitiva do Esaú. Ele era um homem forte, ele era um caçador, e ele traz consigo 400 homens na direção do Jacó, que segundo o próprio Jacó, vem com um grupo de mulheres e crianças. Olha só, o irmão desse cara, que ele roubou a primogenitura,
Ele vem na direção dele com 400 homens, e o Jacó, o próspero, o cheio de rebanho, aquele que prosperou, ele traz consigo algumas mulheres, crianças e alguns animais. Mas pastor, o que acontece antes disso? Eu acho que vale a pena olhar um pouquinho atrás. O Jacó que era rico, o Jacó que era próspero, que mudou sua vida financeira, ele ainda tem um problema nas suas orações. Ele queria fazer tudo isso, mas o sonho dele era um dia encontrar com seu passado e resolver sua pendência com seu irmão. Então agora já avisaram ele, seu irmão está vindo. Ele passa todo mundo e fica no Val de Jaboque, onde ele tem um contato com um anjo. E ele segura o anjo, e o anjo disse, me libera. E ele diz, eu só te libero se você me abençoar. Pô, meu irmão, que benção, o cara é ricaço. Que benção que esse cara quer. O que ele quer? Filho? Ele tem aos montes. O que ele quer? Dinheiro? Ele tem aos montes. Esposa? Ele tem 2 e mais 2 concubinas. O que ele quer? Gado? Não. Que bênção é essa que esse cara continua orando? O que é que ele quer? O anjo disse, como é que é seu nome, cara? Me parece estranho um anjo não saber o nome de uma pessoa. Um ser angelical. Será que ele não conhecia Jacó? Ele é nada mais, nada menos que neto de Abraão. Que anjo desinformado é esse que aborda Jacó e diz como é que é seu nome? O que o anjo está querendo dizer para ele, cara, tu tem bens, tu tem filhos, você tem mulher, mas olha o que você está fazendo. Fugindo de tudo, fugiu de seu irmão, fugiu de seu sogro, fugiu de seu cunhado. Sua vida é uma fuga o tempo inteiro, cara. Você nunca enfrenta nada, é sempre fugindo. Como é que é seu nome, cara? Ele diz, meu nome é Jacó. Esse é o meu nome. Por quê? Porque eu não tive opção de escolher. Se eu tivesse opção de escolher, não teriam colocado sobre mim um nome que me desse um rótulo tão ruim. E o anjo disse, então a partir de hoje, você não vai se chamar mais Jacó. Opa! Não. A partir de hoje, seu nome não é mais esse, você não é mais isso. Eu não sou mais isso? Não. Seu nome agora é Israel. Você lutou como um campeão, e esse é seu nome. Beleza? Está tudo tranquilo? Vamos embora. O anjo vai embora, e Jacó atravessa o val. E na travessia do Val de Jaboque, ele faz o seguinte. Gênesis 33, verso 2. E pôs as servas e seus filhos na frente. Lá vem Esaú, as 2, Bila e Zilpa, à frente com os meninos, Rubem, Simeão, Levi, ok? Alguns dos filhos, não vai vir aqui agora na minha mente quem é filho de quem. Leia, ok? Sua esposa, ele põe logo depois, com quem? Com seus filhos. Raquel e José, ele põe atrás. Então ele diz, nós vamos encontrar com Esaú, mas é desse jeito. As concubinas vão na frente com seus filhos, e se elas morrerem, dá tempo de Raquel e José ir embora. Lia ou Leia e seus filhos vêm aqui, e Raquel e José vêm aqui, e eu vou lá para frente.
O que Jacó está dizendo é o seguinte: agora eu vou enfrentar meus problemas. Eu vou na frente encontrar com meu irmão. Por quê? Porque o Jacó morreu no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque, Deus trouxe à tona aquele cujo qual o menino nasceu para ser. Porque você nasceu para ser campeão. Você nasceu para ser vencedor. Esse garoto, agora, este homem agora, ele vai lá para frente. E Esaú quer matá-lo. Esse sempre foi o plano de Esaú. Eu quero matar. Mas quando Esaú olha para Jacó, ele não vê mais o enganador. Ele vê o Israel. Eu acho muito interessante. É a mesma pessoa. Ela só está sendo vista por olhos diferentes. É a mesma mulher. É o mesmo marido. É a mesma pessoa. Jacó não mudou sua fisionomia. Não. Quando Deus entra, você olha para uma mulher que não sentia nada e volta a sentir o amor, o respeito. Quando Deus entra com providência e te transforma, as pessoas olham para você e enxergam você totalmente diferente. Os dois irmãos agora estão caminhando um na direção do outro. Esaú vem, Jacó olha e diz: são 400 homens. Está certo. Mas quando ele olha para Esaú, quando Esaú olha para Jacó, o coração dos dois se move. Eles se abraçam. Jacó disse: tudo que eu tenho é seu, cara. Eu sou teu servo. Esaú disse: eu não estou precisando de nada disso, cara. Minha intenção não era vir aqui pegar nada seu. Minha intenção era vir aqui e tirar a sua vida. O que eu queria era te matar, até te ver, ou até ver o que Deus fez na sua vida, como Ele transformou você. Preste atenção nisso. Eles começam a conversar, mas para mim, o momento mais importante desse texto é o capítulo 33, o verso 12. Escute isso. E disse, quem disse aqui é Esaú, ok? Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Vamos juntos, Jacó. É o que disse Esaú. Mas preste atenção no que disse Jacó. Porém, ele lhe disse: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que comigo tem ovelhas e vacas de leite, e se as fadigar somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face do seu servo, e eu irei como um guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que eu chegue a meu senhor em Seir. Vai. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo caminho, né, a Seir, e Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si
uma casa, fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Preste atenção. Aparentemente está tudo resolvido. Esaú disse: vamos juntos. Jacó disse: não vai rolar. Você tem com você 400 homens. Sua velocidade não é a mesma que a minha. Seu ritmo não é o mesmo que o meu. Se eu expor a minha vida e aquilo que eu conquistei, para que caminhe na velocidade que você consegue caminhar, com o estilo de vida que você estabeleceu, eu mato. Olha só, a maturidade de Jacó está dizendo: eu não tenho como ir contigo, cara, não dá, nossos ritmos são diferentes, mas nós fizemos as pazes, está tudo jóia, mas nós não vamos caminhar junto. Mas eu vou na frente, você vai depois, você vai para Seir, eu vou para Sucote. Não dá. A velocidade dos outros, a expertise dos outros, o que Deus vai fazer na vida do outro não é o mesmo que vai fazer na nossa. Nós temos que entender e sobreviver a todas essas coisas. Os traumas, como ele sobreviveu na infância, as provocações, as brincadeiras, aquilo que nós, porque eu não sei se você é da época do cabeção, orelhão, dumbo, cabelo de fogo, baleia. Quem é dessa época? Levanta a mão por gentileza. Sobreviveu a tudo isso. Hoje você não pode chamar uma criança. Cabeção, processar você. Pare e pense. Os traumas, tá bom, querido, todo mundo tem trauma. Conversa com um montão de gente aqui. É o pai que abandonou, o outro que bateu, o outro que traiu, o outro que machucou, o outro que fez. É isso? Você quer falar dos seus traumas? Todo mundo aqui tem trauma. Tem gente aqui que não... mas eu perdi meu pai cedo. Tem gente que não sabe nem quem é o pai. Mas eu fui traído e o outro nem casou. Passei. Que nem um papa trair conseguiu. De tão ruim que é. Ruim a vida, não a pessoa. Tá bom? Não estou chamando ninguém de ruim, não. Eu estou dizendo que está assim de gente com a vida pior que a sua. Então pare de ficar olhando para isso. Enfrente seus problemas. São duros, mas são seus. Estamos olhando para um cara que tinha tudo para ser um perdedor, e por muito tempo viveu, e pior, prosperou, ganhou dinheiro, enriqueceu, teve filhos, mas não se sentia pleno, porque era o Jacó rico, era o Jacó próspero, era o Jacó abençoado, mas não foi chamado para ser Jacó, foi chamado para ser Israel. Mas no momento em que teve um encontro com Deus, cheio da grana, ele diz: me abençoa, me abençoa. E o anjo, sabendo que tipo de bênção ele falava, não tinha nada a ver com coisas materiais, diz: então vamos mudar de vida, cara, vamos deixar o Jacó para trás, vamos embora, vamos se tornar Israel. É importante você saber que mesmo depois de se chamar Israel, ainda o chamavam de Jacó. Se você continuar lendo o texto, o anjo mudou o nome dele, sim ou não? Sim ou não? Mas daquele texto em diante, todos o chamavam de Israel? Todos o chamavam de? Sim ou não? Mas ele não tinha mais problema com isso. Porque agora para ele, chamavam ele de algo que ele sabia que não era. Agora a vida desse cara foi para frente. Agora a vida dele rompeu. A mensagem que eu tenho para vocês hoje é: viva na terra, na dependência dos céus. Não tenha medo de quem governa. Quem está governando? Quem é? Quem está governando é Labão? Então tá bom, meu irmão, eu vou prosperar
num ambiente onde o cara está defasando o meu salário. Quem está no comando? Quem está no comando é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Pois é, eu sou Daniel e sirvo ao rei dos reis. Quem está governando é Ciro, o rei da Pérsia. Pois é, eu continuo sendo Daniel, filho e parceiro do rei dos reis. É assim que a vida funciona. Nós temos que vencer as adversidades. Elas não são poucas, nem para Jacó, nem para mim, nem para você. Se você quer enaltecer seus obstáculos, fique à vontade. Você quer dizer que a vida é muito difícil para você? É assim? Você quer olhar e medir sua vida pela dos outros? Faça. Jacó nunca precisou, nunca. Eu não sei porque Rebeca fez essa loucura. Não sei onde ela estava com a cabeça, certo? Deus já tinha dito para ela que o maior serviria o menor. Mas ela o fez. Eu não sei de onde você está vindo, eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu tenho que vencer todos os dias. Eu sei o que eu tenho que escutar todos os dias. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir o que está no coração das pessoas. Se você sabe o que é isso, você sabe que às vezes a palavra de Deus já falou com você a respeito de pessoas que estão perto de você e o que elas querem quando estão perto de você e como Deus manda você se comportar. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos desistir? Nós vamos jogar a toalha? Então saiba de uma coisa: as urnas não definem sua vida. O que vai acontecer na política não define o que acontece dentro dessa igreja, porque a nossa vida é governada pelo Senhor. Que nós possamos entender isso. Então, independente do desfecho dessa história, certo? Nós vamos continuar servindo a Deus. E saiba de uma coisa: principalmente se vier sobre a igreja tempos mais difíceis, viveremos os melhores tempos da igreja, porque é assim que funciona. Se vierem tempos fáceis, vamos crescer bastante, sim ou não? Sim. Mas se vier tempos difíceis, vamos crescer mais do que nos fáceis. Saia daqui e acredite nisso.